Mais uma vez nós nos reencontramos como corpo de Cristo. E é debaixo da sua graça e do seu amor que mais uma vez vamos ler e meditar na sua palavra. Nesta oportunidade eu quero lembrar dois textos. Um do livro de Levíticos, no capítulo 19, o verso 32. Levítico 19, 32. O texto diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, porque eu sou o Senhor. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam a Deus, porque eu sou o Senhor. E o outro em Provérbios, capítulo 20, verso 29. Provérbios 20, verso 29. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A beleza dos jovens, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Os últimos tempos, com seus cruéis acontecimentos, está cheio de imagens e fatos que nos permitem profundas reflexões. Dentre essas imagens e fatos, eu quero destacar a seguinte: o nosso presidente, em mais de um momento, durante esse período de pandemia, ao se referir à morte dos idosos em virtude desta, de forma chocosa e de grande infelicidade, ele menosprezou as pessoas de idade avançada em nosso país. Por um outro lado, um dia desses eu encontrei um texto que falava sobre as perdas e as consequências do Covid-19, e em um dado momento o texto dizia algo mais ou menos assim: o mundo ficou, de certa forma, menos sábio com a morte de tantos idosos. O mundo ficou, de certa forma, menos sábio com a morte de tantos idosos. Claro que essas duas posturas provocam uma profunda reflexão. Ninguém consegue ver posições tão diferentes e não parar para refletir. De fato, as estatísticas mostram que os idosos são as vítimas preferidas desse vírus. Embora as vítimas preferidas do vírus, elas não são as vítimas exclusivas. E eu confesso que eu me emociono, mais especialmente quando vejo a notícia de que um idoso de 90, 98, 100, 102, 103 anos sobreviveu à doença. De que, embora a idade tenha lutado bravamente, passado dias na UTI, de lá saiu para completar a sua longa peregrinação. Que coisa linda, que coisa estupenda. Verdadeiramente, a humanidade ficou um tanto mais pobre com essa extinção em massa de muitos idosos ao redor do planeta. Uma cota significativa de experiência acumulada foi perdida juntamente com esses idosos. Parte da nossa reserva moral também se foi, e muito do que significa ser humano também se foi com eles. É uma triste realidade saber que na Itália, na Espanha e aqui no Brasil, um dos critérios de avaliação para um paciente ser encaminhado para um respirador seja a idade. Quanto mais idoso, menos chances de ser assistido e mais chance de ser abatido por essa pandemia. Longe de mim querer arbitrar esse dilema moral que seguramente vivem os nobilíssimos profissionais da saúde. Mas eu não posso deixar de notar que um certo conceito que envolva utilidade, produtividade, lucratividade, esteja presente, além de outros critérios filosóficos, econômicos, éticos, nas escolhas que eles têm que fazer. Eu ponho-me a pensar nos idosos das nossas igrejas. Um contingente significativo de anciãos compõe essa expressão concreta do corpo de Cristo, que são as nossas comunidades eclesiásticas. São homens, mulheres, todos eles com uma extensa folha de serviços prestados à igreja local e à sociedade civil. As suas memórias, as suas experiências, os seus erros, os seus acertos, os seus pecados, as suas experiências de conversão, suas experiências de restauração, são a memória vivente da graça e da misericórdia do Eterno no meio do seu povo. Ouvindo as suas histórias,
o modo afetivo, o modo saudoso, como se recordam dos dias idos do primeiro amor, eu sempre sou tomado de grande encorajamento para enfrentar a dificuldade do presente. E eu diria que eu tenho o privilégio de recolher as suas memórias como ouvinte atento do quanto testemunharam da bondade e das provisões de Deus quando atravessaram os dias sombrios, contando apenas com a luz do Evangelho. Tudo isso me faz pensar que, assim como o futuro chegou na vida dos nossos anciãos, assim também a esperança me conecta com o futuro que me aguarda. Enquanto eu atravesso esses dias de nuvens escuras, eu fico pensando que eu gostaria de chegar à velhice. Os idosos de nossas comunidades, os que trazem os seus cabelos brancos, recordam-se todos os dias por quais caminhos a comunidade passou até chegar aqui. A presença deles em cada culto, de certa maneira, me lembra de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu devo caminhar. É uma temeridade. Igrejas que só tenham idosos, eu sei disso. Uma igreja que só tem idosos não pode se renovar. Uma igreja que só tem idosos pode até vir a deixar de existir. Todavia, não é menos perigoso para uma igreja não ter a presença de anciãos que costumam comunicar serenidade, que costumam comunicar equilíbrio, sobriedade, que costumam indicar os perigos e as armadilhas do caminho. Nesses dias loucos de pandemia, a igreja, mais do que nunca, precisa proteger, precisa animar, precisa consolar, precisa encorajar, precisa valorizar os seus anciãos, os seus irmãos mais experimentados na fé. Nós precisamos deles para não perder o rumo. Nós precisamos deles para não nos tornarmos presas fáceis dos modismos vazios de uma sociedade em constante mudança, que perigosamente nos tentam a negociar os valores mais caros do Evangelho e do Reino por uma gratificação imediata. Os nossos irmãos mais velhos nos servem de freios, nos servem de contrapesos para não excedermos os limites da prudência e da sabedoria que, não raras vezes, a juventude parece ignorar. A dinâmica da vida fraterna em comunidade é feita, sobretudo, de memórias e experiências vividas ao longo do tempo que atestam, acima de tudo, a veracidade das promessas, o caráter santo e justo de Deus, os benefícios da cruz e a recompensa que segue uma longa obediência numa mesma direção. Os nossos velhos são aqueles que nos recordam e ensinam cotidianamente que, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento nós julgamos tudo vão, basta que contemos as muitas bênçãos e que digamos todas de uma vez só, e nós veremos surpreso quanto Deus tem feito nas nossas vidas. São eles que nos ensinam a contar as bênçãos, dizer quantas são as bênçãos que nós recebemos das divinas mãos. E eles nos desafiam a dizê-los todas de uma vez só, porque se assim o fizermos, nós veremos surpreso quanto Deus tem feito na nossa vida. Alguém já disse que respeitar a velhice é valorizar a vida. E eu penso que esse é o nosso grande desafio. No Brasil, a população idosa encontra-se em franco crescimento. E é triste termos que acompanhar notícias como nos casos do início do ano, notícias de abuso, de violência contra as senhoras, contando com asfixia, como mordaz e outros requintes de crueldade. E os golpes financeiros envolvendo empréstimos, roubos de cartão, familiares oportunistas que queiram se dar bem em cima de patriarcas e matriarcas que trabalharam a vida toda para ter uma suada e muitas vezes irrisória aposentadoria. Por isso, vale-nos a seguinte reflexão. Nós precisamos aprender a conviver com os nossos idosos de forma bem diferente do que temos vivido até os dias de hoje. É muito comum que nós não gostemos quando uma pessoa idosa entra no ônibus e precisa sentar, ou então que entremos em pânico ante a possibilidade de uma senhora que entra na fila preferencial do banco, justamente na vez em que nós seríamos atendidos. Mas nós precisamos aprender a ter calma, precisamos aprender a agir com bom senso.
ficar em pé no transporte coletivo, aguardar um pouco mais na fila do banco não é nada perante o que a nossa terceira idade costuma passar diariamente. Nós temos o desafio. E o desafio é que a gentileza seja a tônica entre as diversas gerações, que nossos idosos sejam mais respeitados e compreendidos em nosso meio. Valorizar a terceira idade é sinal de respeito à sociedade como um todo. É engano pensar que lugar de idoso é na frente da televisão fazendo crochê e receitas de família. Por tudo o que eles já fizeram, eles merecem dignidade, merecem qualidade de vida para poder seguirem adiante. A pirâmide etária só está aumentando e já passa de 13% a camada idosa da nossa população. Esse número demonstra a representatividade deste grupo, esse número demonstra que este grupo merece realmente fazer jus ao epíteto de melhor idade. Façamos a nossa parte. Mas, além de fazermos a nossa parte, nunca nos esqueçamos que daqui a algumas décadas pode ser que nós estejamos do outro lado da moeda. No entanto, não me resta dúvida de que, pela morte de tantos idosos, nós teremos um mundo menos sábio na pós-pandemia. Saibamos valorizar os nossos idosos e que Deus os abençoe e os preserve para a honra e glória do seu nome. Amém.